Bom dia, tudo bem? A mensagem que Deus colocou para mim hoje, ela diz assim: coloque amor em tudo que você faz e seus planos darão certo. Senhor, tende misericórdia de nós. Perdoa, Pai, todos os nossos pecados. Livra-nos de todo mal. Nos afasta de tudo aquilo que não vem de Ti. Nós agradecemos, Senhor, por mais esse dia, pelo alimento, pela palavra, pela presença. Aceita, Senhor, essa nossa oração, esse nosso louvor, pois nós Te amamos, bendizemos, adoramos. Somente Tu é o nosso Deus e em Ti confiamos. Quando nós ouvimos a palavra amor, nós sempre temos que associar com a palavra Deus. Então a frase ficaria: coloque Deus em tudo que você faz e seus planos darão certos. Mas a palavra Deus, hoje em dia, ela é uma palavra de cortesia. Então, às vezes alguém pode dizer, olha, Deus abençoe, vá com Deus. E não necessariamente isso tem um significado espiritual. Apenas um comportamento que nós temos o costume de fazer. Bom dia, tudo bem? Nem sempre a gente está perguntando se está tudo bem. A gente está simplesmente sendo cordial. Então, ao invés da palavra Deus, melhor seria se nós usássemos a palavra Jesus. Porque Deus, até mesmo quem acredita em outras religiões, eles acreditam, entre aspas, que aquilo é o Deus. Então é uma palavra muito aberta. Então a frase ficaria melhor se dita: coloque Jesus em tudo que você faz e seus planos darão certo. Então a mensagem que nós passamos, elas têm que estar além de nós. Ela tem que ser uma mensagem que ela exala sabedoria, que as outras pessoas elas conseguem entender. Quantas vezes nós não passamos essa virada do ano desejando paz e prosperidade e felicidade e lá, e aquele monte de plano. Ai, porque o outro ano vai ser muito melhor do que esse, e a gente começa a fazer plano e fazer meta. Se eu te perguntasse hoje, esse ano você viveu tudo o que você gostaria? Esse ano foi exatamente o que você gostaria de ser? Foi exatamente o que você planejou? Porque uma coisa é fato: quando os nossos planos eles passam nas mãos de Deus, eles acontecem. Quando os nossos planos estão apenas nas nossas mãos, eles simplesmente não passam de palavras e às vezes se transformam em mais dificuldades. Então, para que as coisas elas comecem a dar certos, os nossos planos eles precisam começar no básico. E o que seria o básico? O primeiro, passar pelo arrependimento. Porque se eu passei um ano inteiro fazendo tudo errado e chegar no final do ano eu não me arrepender desse ano mal que eu vivi, enganando, mentindo, deixando tudo para depois, deixando Deus de lado, buscando Deus apenas para encontrar os meus próprios interesses, deixando Deus em último lugar da minha vida. Então eu preciso do arrependimento para que eu possa começar a fazer. Quer fazer um plano para esse ano? Que tal começar a ler a Bíblia? Que tal você todos os dias ouvir os louvores, ouvir os devocionais? Eu faço uma proposta para você e eu garanto, que em 3 meses, se você criar esse hábito diário da sua vida, você já vai ter o melhor ano da sua vida, independente do que aconteça depois, porque é o Senhor quem vai estar dentro da tua casa, é o Senhor que vai estar dentro do teu coração, é o Senhor quem vai estar sustentando os teus sonhos e guiando os teus passos. Se a gente vai lá em Provérbios 16, versículo 2, 3 e 9, a palavra do Senhor ela diz assim: todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Olha como quando falta sabedoria, nós temos uma percepção errada de nós mesmos. Principalmente uma coisa que eu escuto: eu não faço mal para ninguém. Ah, essa é uma pessoa boa. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Mas
Então, se Deus coloca um mas, ele já está negando aquela frase de trás. Ele está dizendo, olha, os caminhos de vocês vão ser puros quando o quê? Quando o espírito for puro, quando a intenção for pura. Porque se você leva em conta apenas os seus interesses, certamente que você vai ser injusto. Nós temos o costume de favorecer as pessoas que nós gostamos e prejudicar as pessoas que nós não gostamos. Não é? Se não fosse assim, Jesus não diria para a gente amar os nossos inimigos. Se isso fosse um comportamento normal nosso, Jesus não teria necessidade de chamar a atenção dizendo, olha, vocês estão fazendo tudo errado nesse ponto. Então, quando eu começo a observar os meus caminhos, sabendo que Deus observa o Espírito, eu preciso conhecer a palavra para entender o que Deus pensa ou como Jesus ele interpreta as coisas, porque elas são totalmente diferentes de mim. Consagre ao Senhor tudo que você faz, entregue para Deus tudo que você faz, que seja feita a sua vontade. Aí sim o que ele diz, seus planos serão bem-sucedidos. Mas, independente de quais são os seus planos, o mais importante dessa vida é o relacionamento que nós temos com Deus, é a comunhão que nós temos com Deus, é o lugar que Deus está na nossa vida. Porque não adianta você conquistar o mundo inteiro, que no fim, nada disso vai ter valor. Às vezes você fica encantado, olhando um Instagram, um TikTok, ou alguém que ostenta a vida que tem, que partilha coisas que você fala, nossa, deve ser muito bacana de se viver nesse lugar, nossa, olha quanta pessoa bonita, olha quanto isso, olha quanto aquilo. Aí vamos examinar pelos olhos de Deus. Será que qual espírito estaria dentro daquele lugar de ostentação? Deus ele fala que é mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar dentro do reino dos céus. Mas isso não quer dizer que todos os ricos são maus e também não quer dizer que todos são bons e não quer dizer que todos os pobres têm virtudes e todos que não funciona. A pergunta é, qual o espírito que está dentro daquela pessoa? Qual é a intenção? Se eu pudesse te levar no lugar mais bonito do mundo, se você pudesse estar lá dentro desse lugar, sei lá, vivendo tudo aquilo que você queria imaginar, e eu falasse, olha, você não vai poder tirar nenhuma foto, e se você contar para alguém, as pessoas vão pensar que é mentira sua. Será que esse lugar teria o mesmo valor? Será que aquele artista ou ator que você gosta, ou músico, sei lá, gosto do fulano, queria tirar uma foto com ele, ou queria... Não, você não vai, você vai poder ver. Você não vai poder tirar nenhuma foto, você não vai poder mostrar para ninguém, você não vai poder usar para ninguém isso. Será que teria o mesmo valor? Hoje parece que as pessoas elas estão mais preocupadas em tirar a foto do que propriamente viver o lugar, em sentar numa mesa como família, mas cada um está ilhado dentro de um celular, não se conversam e não se olham. E se aquela refeição fosse a última? Você imagina a Santa Ceia? Jesus lá querendo partir o pão e o vinho e todos os discípulos ali simplesmente querendo ver o que estava sendo postado nas suas redes sociais e Jesus ali tentando entregar uma mensagem, mas ele não conseguia fazer nada. A gente vive pelos nossos interesses e sem sabedoria a gente não entende o valor dos momentos. Enquanto um coração bate na sua frente, você ainda pode falar, você ainda pode abraçar, você ainda pode reconhecer, você ainda pode interagir. Mas, quando isso acaba, quando o sopro do Criador sai de dentro de nós, já não tem mais oportunidade. E nem sempre nós gastamos o tempo da maneira certa, valorizando as coisas certas. Nós sempre achamos que as coisas poderiam ser melhores, que se tivesse isso ou aquilo seria bom. Eu, particularmente, eu não ligo muito para essas datas de fim de ano, porque são todas muitas nostálgicas. Existe uma expectativa muito grande, mas um resultado muito pequeno. É aquele bando de gente de roupa branca. Porque não sei na onde, vou pular onda, vou fazer não sei o quê. Família, nem todo mundo tem a família. Então a gente pega 2 dias que propriamente eles se tornam insuportáveis.
eu prefiro tratar como se fosse um dia comum, porque vocês podem notar que eu continuo postando os devocionais e seguindo a minha rotina da mesma forma. Não quer dizer que, se tiver a oportunidade de celebrar, de comer, normal. Mas se eu pudesse dormir no horário normal, eu dormiria também sem problema nenhum. Porque eu não preciso fazer o que os outros fazem. Eu preciso estar com o Espírito certo dentro de mim, sabendo que a minha vida não se resume a um dia e nem a presença de outras pessoas ou não. A minha vida se resume a Jesus estar dentro de mim. Se a gente continua lendo, olha o que o Senhor diz. Em seu coração, o homem, a mulher, a criatura, planeja o seu caminho, mas é o Senhor que determina os seus passos. Então, quando nós planejamos, é de um jeito. Quando é Deus que planeja, é de outro. Então, às vezes, vão existir mudanças no meio do caminho, mas essas mudanças, elas sempre são para melhor. Então, às vezes, eu abro mão de uma coisa que no passado eu achava que era fundamental, mas hoje eu, com o Espírito certo, com o amor pulsando dentro de mim, com a paz de Jesus Cristo dentro do meu coração, podendo entender que na minha vida nunca existiu sorte, sempre existiu Deus, sempre existiu cuidado, sempre existiu a bênção, que eu não preciso gastar tempo fazendo outras coisas a não ser adorando ao Senhor para que eu possa me sentir bem. Porque se eu não me sinto bem, qual é o sentido de todas as outras coisas? Nós temos a mania de sempre querer encontrar um culpado pelas coisas não saírem perfeitas. Nós vivemos num mundo de pessoas imperfeitas, e quem não faz a reflexão de querer se culpar, só fala besteira. Então a gente vai viver no meio de uma casa e vai viver no meio de um lugar onde vão existir pessoas que elas têm o espírito de Judas. É o diabo dentro da casa que só traz discórdia, que só traz intriga, que só fala besteira. Esse daí já está reservado o lugar dele, já está guardadinho, e não é no mesmo lugar que nós vamos passar. Então é melhor a gente suportar tudo isso com amor, com o Espírito certo, do que justamente lá no final ser julgado, porque essa pessoa já sofre. O maior sofrimento dessa vida é viver longe de Deus. Diga aquele que tem depressão, diga aquele que tem ansiedade, angústia, medo, raiva, ódio e todos os sentimentos. E como eles fazem para tentar passar esse sentimento? É bebendo, é festando, é falando mal, é diminuindo as pessoas, é maltratando, é sempre assim. Essas são as armas do mal, e não é essas armas que nós usamos. Porque se é o Senhor que está em nós, se nós consagramos a nossa vida a Deus, que nós entregamos a nossa vida a Ele, é Ele quem governa. Não apenas os nossos pensamentos, mas os nossos passos e os nossos caminhos. Porque tudo que nós fazemos é para honra e glória de Deus. Se a gente vai lá em Colossenses 3, versículo 14, 17 e 23, a palavra do Senhor ela diz assim: acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Tudo o que fizerem, seja em palavras, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Se você quer ser perfeito, entre aspas, nós precisamos nos revestir do amor. Tá? Como que eu me revisto do amor? Primeiro, não se pode agradar a Deus sem fé. E eu não consigo ter fé sem ouvir a palavra de Deus. Olha como a palavra de Deus ela é o começo de tudo. Então qual era o conselho? Ouvir a palavra de Deus todos os dias, ler a palavra de Deus todos os dias. E você vai notar que a sua vida vai mudar porque você se alimentou da palavra de Deus todos os dias. Então eu acabei me revestindo do amor, eu acabei me tornando luz. E quando nós nos tornamos luz, o que acontece? Nós estamos cheios do Espírito Santo. E você acha que o mal, ele vai vir ali naquele lugar cheio do Espírito Santo para mexer ali, para vir falar? Não vai. Uma coisa que você precisa entender: nesse mundo existe um Espírito, que é o Espírito Santo. O resto é tudo demônio. Não adianta.
Ah, o espírito dos mortos, eu creio na reencarnação. Ah, eu creio que nós ficamos voltando aqui, né, como se fosse um loop eterno. Na outra reencarnação eu vou ser isso, e não sei na onde. Não tem. Tem o Espírito Santo e mais nada. Ele é o Espírito que Jesus disse, olha, eu vou, mas eu vou deixar o Espírito do Consolador para vocês. É esse Espírito que quando estiver dentro de vocês, vocês não vão mais se sentir sozinhos, vocês não vão mais se sentir tristes e não vão mais ficar buscando outros deuses. Tem coisas que eu vejo que às vezes eu acho que as pessoas elas não têm discernimento e não têm noção. Vocês já perceberam que diversas religiões, elas creem que aquilo é o Deus delas. E todas elas são baseadas em imagens. Então você vai lá olhar o hindu, o budista, ou sei lá, tudo tem uma imagem. Tudo tem uma imagem, beleza. E para eles aquela imagem é um símbolo, uma representação do que elas acreditam dentro de uma cultura de comportamento. Então às vezes a gente vai num lugar que você olha que pra gente aquilo é um lugar que ele tá decorado daquela forma, tá? Então eu entro ali, tá decorado. Então tem lá o dragão, tem a imagem, tem as carrancas, tem aquele monte de coisa ali dentro. Beleza. Aí a pessoa ela coloca mesas dentro desse lugar, luzes e fica tocando uma música. Vamos inverter? Então pra gente, como não é a cultura que nós acreditamos, né, do yoga, ou seja lá do que for, a gente olha aquilo como, sei lá, fosse uma decoração. Mas vamos imaginar que lá na Índia ou na China, em algum lugar, ao invés de ser desse jeito, a gente fizesse uma igreja, pegasse as imagens do catolicismo e colocasse lá dentro. Maria de um lugar, José do outro, Jesus, Tomé, Judas e aquele monte de imagem. E aí eu venho lá dentro e coloco umas mesas lá dentro e fico servindo comida. Fala pra mim se tá certo. E eles olhassem isso como se fosse uma decoração. É a mesma coisa que acontece. Você vê diversos bares, restaurantes, coisas que tem esses apelos asiáticos e coisa. Cara, aquilo ali tá tendo um culto ali dentro. As pessoas estão comendo, porque na época que se fazia oferendas era comida. O sacrifício era comida e aquilo tá rolando ali dentro. E você nem sabe o que tá acontecendo espiritualmente. Você acha que o Espírito Santo vai estar fazendo o que dentro de um lugar? Por que Deus condenava Baal, o templo de Baal? Sabe, às vezes a gente olha e, não, mas eu não vejo. Mas é claro, quando a gente volta lá no começo, todos os caminhos do homem lhe parecem puros. Só que quando a gente não tem discernimento, você está dentro de um lugar, né? E normalmente eles associam isso a relaxamento. Não, vem cá que eu vou relaxar, vou pôr umas pedras em você, e isso e aquilo. Então nós precisamos examinar as coisas à luz da Bíblia para ver se aquilo é certo. Ah, não, mas eu só tô entrando ali comer. Tá, tudo bem, eu quero que você tenha discernimento. Eu quero que você tenha discernimento. Eu não estou aqui para te proibir de nada. Ninguém, Deus, ele não vem aqui nos proibir de nada. É a nossa fé que nos faz dizer, eu quero estar porque Deus está comigo, aqui eu não quero. E tá tudo bem. Se ele coloca conhecimento dentro de mim, eu posso tomar as minhas próprias decisões. Então eu sei que o amor é o elo perfeito, que Jesus é aquilo que me une ao que é perfeito. Tudo o que fizerem, seja em palavras ou em ações, façam em nome do Senhor Jesus. Olha aquilo que nós falamos lá no começo, que ao invés de palavra Deus, nós usamos a palavra Jesus, porque através de Jesus nós honramos o Deus Pai. Então é para diferenciar mesmo. Quando você for escrever, ao invés de usar a palavra Deus, usa a palavra Jesus. Eu costumo usar outras palavras, por quê? Porque a palavra Jesus, infelizmente, ela está associada a comércio. Então, eles cortam todo o engajamento que tem, porque você sabe que uma plataforma de rede social é feita para ganhar dinheiro. Então, se uma igreja usar a palavra Jesus, que ela está promovendo um culto, alguma coisa, ela vai ter que pagar. Da mesma forma que você quiser vender alguma coisa na tua empresa, você vai ter que pagar. Então, eu acabo usando palavras que têm a mesma conotação como Senhor, como Deus, para que possa passar e mais pessoas receber sem que precise se pagar. Então, é justamente por isso que se eu coloco a palavra Jesus, eles cortam o alcance lá embaixo. Mas qual é a intenção de vocês? É ter alcance ou é converter algumas pessoas? É que como eu posto massivamente todos os dias sobre isso, então acaba se tendo.
mas é uma mera estratégia para conseguir. Mas é importante que a gente consiga entender, pelo menos no falar, que aí não tem problema nenhum. Encontrou uma pessoa, quer agradecer a Deus? Não, quer agradecer a Jesus por esse momento. É sempre Jesus. E aqui o Senhor está dizendo: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para Deus e não para os homens. Então, tudo que nós formos fazer, nós não devemos pensar nos nossos interesses. Nós temos que pensar que é através de Deus que aquilo está acontecendo. E mais, ele fala: se vocês fizerem algo bom, digam que é por Jesus que você faz. Então, se você vai ali e ajuda alguém, dê uma esmola para alguém, alguma coisa, antes de dar a esmola, fala: olha, é Jesus quem está te dando isso, te está dando uma oportunidade, pensa na tua vida. Então não é só entregar o dinheiro, não é só entregar o alimento, não é só tipo assim, tome e some. Não, nós temos que entregar algo a mais para essas pessoas. Se nós somos sal, se nós somos luz, é isso que nós devemos entregar para as pessoas. Então, quando nós vivemos com amor, quando nós planejamos com amor, os nossos planos começam a ser diferentes. Porque antes nós levávamos em conta apenas os nossos interesses. Hoje nós olhamos qual é o nosso propósito, qual é o nosso chamado, por que Deus nos fez. Nós ressignificamos a nossa vida e encontramos um valor muito maior em todas as coisas. Não mais pautando a nossa vida em datas, em costumes, em coisas desse mundo, mas pautando a nossa vida nas coisas que o Senhor ensina na palavra. Claro que tem coisas que estão na palavra que são difíceis de aceitar, de discernir e de fazer, mas com a presença de Deus, que é o elo perfeito, essas coisas vão se tornando possíveis. Então continua lendo a palavra, continua ouvindo o devocional, continua ouvindo o louvor, continua falando de Jesus para as pessoas, ajudando a evangelizar, compartilhando e fazendo, que no momento certo Deus vai diminuindo aquele sentimento dentro de você que te dominava e logo você vai se convertendo. E aí aquela velha vida que sofria, que doía, que era preso, que tinha um apego emocional, que tinha uma dependência financeira, e seja lá o que for, ela vai passar. E aí sim, você vai poder andar no vale das sombras da morte e nada temer. Vai poder passar por essas datas e nada, porque a tendência dessas datas com o tempo é ir piorando. Por quê? Porque as pessoas elas vão morrendo. Nós vamos perdendo as pessoas, o tempo vai se modificando, as coisas vão se modificando e tá tudo bem. Se você tem o que comer, se você tem poder viver a tua rotina de um dia normal, tá ótimo, isso tá perfeito. Tá perfeito. Não pensa que lá naquele lugar, bebendo, é open bar, não sei o que, essa vida é melhor que a vida de alguém, não. Isso daí não vai levar ninguém para lugar nenhum. Só vai mostrar uma coisa, que essas pessoas elas estão perdidas. E como nós já pregamos há muito tempo atrás, se um cego guiar outro, o que vai acontecer? Os dois vão tropeçar. E esse é o ponto, deixa Jesus te guiar. Deixa Ele te levar para um lugar melhor. Deixa Ele te mostrar que a eternidade é o melhor lugar para se viver. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Que o Senhor Ele possa tocar o seu coração. Eu não vou falar para você que esse ano seja melhor que o outro. Eu quero que a sua vida seja melhor. Eu quero que você conquiste a sua eternidade, a sua conversão. E isso é independente de tempo. Então nós já sabemos o caminho, nós já sabemos o que fazer. Então, a partir de hoje, vai ser daqui para frente sempre desse jeito. Independente do ano, do dia, da época, da data. Essa é a meta. Esse é o caminho. Porque nós seguimos o caminho, a verdade e a vida. E nós sabemos uma coisa, que ninguém vem ao Pai a não ser através dele. Dele quem? Jesus Cristo. Amém? Que Deus abençoe cada um de vocês. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Um bom dia.